Olá, sejam bem-vindos à Comunicare. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma solicitação de teleinterconsulta. Para que serve uma teleinterconsulta? A teleinterconsulta, ela é uma comunicação entre dois profissionais de saúde, onde eles irão fazer uma discussão clínica de um paciente. Essa discussão clínica entre o solicitante e o solicitado, ela fica registrada dentro do prontuário do paciente. Então, como eu posso solicitar a discussão de um caso clínico para um profissional? Eu venho até em menu, clico teleinterconsulta, aqui vão estar os meus pedidos enquanto solicitantes, e caso eu seja uma profissional que vou orientar e discutir os casos clínicos, as solicitações estão aqui, pedidos feitos para mim. Então, enquanto solicitante, eu vou solicitar uma teleinterconsulta. Eu venho aqui em meus pedidos e eu vou agendar uma teleinterconsulta. Eu, então, vou ver quais são os profissionais disponíveis para eu fazer essa solicitação. Eu vou solicitar aqui para o Dr. Carlos, que também é um pediatra. Eu vou agendar um dia e hora para uma possível teleinterconsulta, tá? Eu vou agendar para esse horário. E aqui eu vou escolher os meus pacientes clicando dentro da caixa dos pacientes. Vou escolher o Carlos para discutir o caso clínico dele. Caso o meu paciente não esteja na base de dados, eu posso clicar nesse botão roxo e só completar com as informações que estão em asteriscos. Eu clico em salvar, esse paciente vai entrar para a base de dados da clínica e também vai entrar aqui para a discussão do caso clínico. Eu venho aqui e dou um salvar. Quando eu dou um salvar, um e-mail é enviado ao profissional solicitado, dizendo tal dia e tal horário de uma possível teleinterconsulta e que ele tem a discussão clínica deste paciente, Carlos Eduardo Anderson da Mota. Esse paciente é um paciente fictício. Existem duas formas de eu solicitar a discussão do caso clínico. A primeira é por escrito, que é a mais interessante, porque isso fica registrado no prontuário do paciente, e a outra é via teleconsulta. Então, a gente abre um vídeo que eu converso com esse médico, discuto esse caso clínico, e depois o interessante é que a gente possa registrar isso, né, para que fique um documentado isso dentro do prontuário do paciente. Então, como é que eu solicito uma teleconsulta? Eu clico aqui, vai chamar o doutor Carlos vai atender, e então eu continuo conversando aqui com o doutor Carlos. Então, eu posso discutir o caso clínico aqui com ele, e depois que eu discutir, a gente pode passar para a etapa de registro dessa discussão do prontuário do paciente. Então, para eu finalizar essa chamada, eu clico aqui em encerrar chamada, encerrou a chamada. Como é que eu registro isso? Eu posso, aqui nesse botão de solicitar, aqui eu vou registrar a minha solicitação. E eu tenho a possibilidade de vários modelos já pré-cadastrados. Por exemplo, eu vou escolher esse modelo e eu posso escrever qual é o motivo, né, principal da minha solicitação. Problema, né, cardiológico. Aí eu vou respondendo tudo isso que está, todas essas questões, né, de anamnese, para que quando o Dr. Carlos, que é o profissional que vai dar a orientação clínica, ele possa entender qual é a minha dúvida e poder responder da melhor forma possível. Então, aqui eu também tenho uma opção, então, de ter esses modelos e também de adicionar alguns anexos. Depois que eu finalizei as minhas solicitações, eu clico em salvar e na bolinha aqui dê um check. Agora eu vou mostrar para você como aparece para o solicitado, que é o Dr. Carlos. Então, eu estou aqui dentro do prontuário do Dr. Carlos
eu vim até teleinterconsulta, pedidos feitos para mim. Então, eu vou vir aqui e posso, clicando na folha de rosto, eu vou ver o prontuário deste paciente e clicando aqui em responder, eu vou ter, então, a possibilidade de fazer aqui a resposta para essa orientação. Então, eu posso também ter alguns modelos aqui que eu posso me basear, ou eu também posso oriento testes cardiológicos, né? Então, ele também pode adicionar algum anexo, ele vai salvar a orientação dele, e depois que ele salvar a orientação, tanto para profissional solicitante quanto, né, para o solicitado, essa bolinha aqui vai ficar verde. Então, ele tem a opção, se ele clicar novamente, ele vai ver essa resposta, tá? E aqui você tem a opção de imprimir isso ou assinar essas orientações de conduta, tanto com o Board ID ou com o Vidas, certo? Tanto o Dr. Carlos, que é o solicitado, quanto o solicitante. Vou mostrar para vocês agora como é que ficou no solicitante, que é a doutora Heloíse. Então, aqui eu estou novamente dentro do login da doutora Heloíse, vim aqui em tela interconsulta meus pedidos. Então, ó, eu vi que já tem a solicitação e a resposta. Quando eu clico aqui, vai aparecer o que eu solicitei e a orientação. E aqui para mim também eu tenho a opção de imprimir e de assinar a solicitação de conduta, certo? Onde isso vai aparecer dentro do prontuário do paciente. Então, esse paciente é o Carlos Eduardo, eu vou procurá-lo aqui, ó, pacientes, e vou ver a folha de rosto dele. Carlos, vou dar um buscar, Carlos Eduardo. Eu venho aqui até na folha de rosto, clico aqui na folha de rosto, eu venho até a aba Tela Interconsulta, abro aqui, eu vou ver todas as consultas, certo? Essa aqui tem mais de 10, então eu vou para a próxima página, que vai estar aparecendo a nossa consulta de hoje. Então, vai aparecer, ó, a solicitação da conduta de hoje e a orientação. Então, todas essas orientações ficam aqui registradas dentro da folha de rosto do paciente.